Olha, e o que vocês acham da gente incrementar e esquentar essa discussão com a nossa convidada agora de peso para falar, né, Yuri? A gente recebe agora para debater esse tema aqui no 360 a deputada federal Bia Kicis, do PL, repercutindo, né, deputada, esse avanço do projeto sobre o aborto na Câmara. Uma boa tarde para a senhora, obrigada por entrar. Sei que a senhora está corrida aí na agenda, mas obrigada por entrar para falar desse tema tão importante. E eu começo já te perguntando, te desejando uma boa tarde e te perguntando o seguinte, olha, Arthur Lira, nós apuramos que não vai pautar, por enquanto, o mérito dessa questão. Vocês vão fazer pressão para que ele paute e cumpra com algum acordo que tenha feito anteriormente com a bancada conservadora? Boa tarde. Boa tarde. É muito bom a gente fazer esse debate. Vocês me ouvem bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. É muito bom a gente fazer o debate e é para isso que esses temas têm que ser tratados no Congresso Nacional, na Casa do Povo. Quando esse assunto é tratado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o que vem ocorrendo e é indevido, a gente impede que o debate aconteça. Nós da bancada, nós do PL, da bancada conservadora, a gente sabe que esse tema é um tema que ele suscita muitos embates, muita emoção, mas que a grande maioria da sociedade brasileira, ela é contra o aborto. E nós temos uma legislação que prevê que aborto é crime, porém traz exceções. Essas exceções estão lá no Código Penal. O problema é que o PSOL, a esquerda, vivem tentando alargar as possibilidades de aborto, e não é só no Brasil, isso acontece no mundo. Tem países, por exemplo, que permitem o aborto até os 9 meses, que permitem até, tem gente que fala em aborto depois do nascimento. Então, é muito, muito absurdo tudo que acontece. E nós nos deparamos nesse momento com uma interferência do Supremo Tribunal por uma medida do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é formado por médicos, pessoas especializadas nessa área, e que proibiram a assistolia fetal. Estou falando nisso porque foi isso que provocou o projeto 1904. A assistolia fetal, ela é um método que é tão violento e causa tanta dor e tortura o bebê, que ele é proibido de ser utilizado nos animais. Vejam, o Conselho Veterinário proíbe que você mate um animal com assistolia, e também é proibido no corredor da morte. Quer dizer, pessoas condenadas à morte, criminosos, não podem ser assassinados por assistolia. O deputado Zacarias Calil, que é uma grande autoridade em separação de gêmeos, agora está me faltando a palavra, gêmeos siameses, isso, é uma das maiores autoridades do mundo. Ele fez uma demonstração, ele é deputado, ele fez uma demonstração no plenário da casa de como é a assistolia fetal. E nós gostaríamos que o Brasil visse isso, porque é um método de tortura pavoroso e só é feito em bebês acima de 22 semanas. E foi por isso que o Conselho Federal de Medicina proibiu. O Supremo, por meio do ministro Alexandre, derrubou, suspendeu essa decisão, tomada por médicos, por cientistas. Por quê? Até pela OMS, gente. Os cientistas consideram que a partir de 22 semanas, a criança ela já pode sobreviver fora do ventre da mãe. Ela pode ser retirada por uma cirurgia, por exemplo, uma cesárea, e ela pode sobreviver. Então, é por isso que se equipara ao homicídio esse assassinato a partir das 22 semanas. Deputada, que nós queremos com... Pois não. Não, eu ia só, desculpa, eu achei que a senhora tinha terminado a resposta para trazer a Jussara Soares para participar aqui da entrevista, que ela que ajudou a marcar essa entrevista. Eu queria que a Jussara pudesse entrar aqui para fazer uma pergunta para a senhora.
Boa tarde, deputada. Obrigada pela entrevista. Deputada, um dos trechos que mais tem chocado a sociedade quando a gente se dá conta desse projeto que teve a urgência aprovada ontem na Câmara é que ele abre brecha para que uma vítima de estupro possa ter uma pena maior do que hoje está previsto para o estuprador. A senhora concorda com isso, com essa brecha? E já faço uma outra pergunta. A senhora concorda integramente, né, com esse texto ou essas essas críticas que vêm sendo feitas causam algum tipo de reflexão na senhora? Não, é claro, como eu falei aqui, nós estamos para debater. E ficou acertado que nós aprovaríamos a urgência e que trabalharíamos em um texto, você pode aperfeiçoar o texto. Se perceber que pode estar pesando muito a mão de um lado, você poder arrumar. Mas o mais importante, Jussara, é que não essas críticas, quando trazem isso para o debate, a gente ouve, a gente dialoga, não tem nenhum problema. O problema são críticas sem sentido de dizer que essa é a bancada do estupro, como ficam as narrativas que estão falando. Nós temos projetos de lei que aumentam a pena de estupro. Nós votamos aí o fim da saidinha, ninguém aqui quer favorecer bandido, não. E no governo passado, o Ministério da Saúde tinha uma resolução, uma portaria, aliás, que previa que no caso da mulher buscar fazer o aborto, que é autorizado pela lei, por ter sido estuprada, o estuprador tinha que ser denunciado à polícia. A mulher tinha que dizer, né, que ela tinha sido estuprada e a polícia fazia um BO para que a polícia pudesse ir atrás do estuprador. Esse governo mudou essa portaria. Então, a mulher chega e fala que foi estuprada, ninguém vai atrás do estuprador. Então, a bancada do estuprador certamente não é a nossa. Nós queremos que o estuprador seja punido, seja preso, não saia em saidinha. E podemos ainda aumentar a pena do estuprador. E conversar, e até pode-se diminuir essa pena para a mãe? Pode ser, não é? Ninguém quer que a mãe seja penalizada. O que a gente quer é salvar a vida de uma criança, de um bebê que está formado, que pode ser salvo. E essa mãe que foi, a partir das 22 semanas, se submeter a um aborto, o que ela pode fazer é tirar essa criança e dar para muitas famílias. Ela nunca vai precisar ver essa criança. Da mesma forma, se ela abortar, ela não vai ver a criança. Se ela doar, ela também não vai ver a criança, só que a criança fica viva. Então, nós estamos tentando olhar dessa forma para que as crianças não sejam torturadas e mortas. Agora, a mãe, a mulher que é violentada, que é estuprada, ela continua podendo recorrer ao aborto que é autorizado pela lei. Ninguém está indo contra isso nesse projeto, tá? O que a gente mostra é que não pode esperar até 22 semanas e matar um bebê que já tem condições de sobreviver fora do ventre. Deputada, Yuri Pita perguntando aqui, então duas coisas em função do que a senhora respondeu. Primeiro de tudo, a senhora falou que há uma intenção de debater esse projeto, discutir, aperfeiçoar e que o Congresso, de fato, é a casa em que a população é representada e é a casa do debate. Não seria uma contradição, portanto, aprovar a urgência desse projeto, em vez de deixá-lo tramitar nas comissões? E diante do que a senhora falou, que depois a mãe, vítima de um estupro, poderia deixar essa criança para adoção. A questão uma das coisas que se coloca é que muitas das vítimas de estupros, nesses casos, que acabam precisando recorrer a um processo de aborto depois de 22 semanas, geralmente são crianças, são adolescentes que nem sequer têm consciência plena do ataque violento, brutal, que sofreram ao serem estupradas por um homem adulto e engravidarem desse estuprador. Nesse sentido, esse projeto prevê algum tipo de tratamento especial para crianças e adolescentes ou não? Uma criança de 10, 12 anos vai ser tratada igual uma mulher adulta, com plena consciência do que ela foi vítima, do ataque que ela foi vítima? Primeiramente, quem tratou essa criança como um adulto foi o estuprador. Sim. Tratou como uma mulher. Foi lá e estuprou. Não é o projeto que trata. O projeto ele está imbuído no sentido de salvar uma criança que já tem condições de viver fora do ventre. Se essa criança que foi estuprada, uma criança que foi estuprada, tá? Não tem consciência sequer da violência do estupro, qual é a consciência que ela tem
das consequências de um aborto. Ela também não tem consciência. Então, para ela, não vai fazer diferença se ela vai abortar, se essa criança vai morrer, vai ser assassinada, ou se essa criança vai ser retirada dela e doada para alguém. Ela não precisa ter nenhum contato com essa criança. Essa criança já foi violada lá atrás. O que está se fazendo aqui não é querer violar essa criança novamente, é salvar uma outra criança que está dentro do ventre dessa mãe e que vai ser retirada da mesma forma. Essa criança que foi violada, estuprada, ela vai passar por um processo. Se já são 22 semanas, o processo vai ser uma cesárea, não pode ser uma cistolia, porque a cistolia é uma tortura, é um assassinato brutal. Eu não entendo que a sociedade brasileira concorde que um bebê sofra essa cistolia, passe por uma cistolia fetal, se tiver consciência do que se trata. Por isso que o doutor Zacarias Calil, um dos maiores médicos do mundo, tem um reconhecimento mundial, ele fez questão de demonstrar no plenário para que as pessoas tomem consciência. Muitas pessoas apoiam porque não sabem do que se trata. E vou dizer para você uma coisa, na reunião de liderança, eu vi deputados que estão aí agora falando contra o projeto, afirmando, ninguém é a favor da cistolia fetal. Isso não acontece, isso é um absurdo, isso não acontece. Eu falei, é lógico que isso acontece, e se ninguém fosse a favor, não existiria hoje uma ação no Supremo para suspender a decisão do Conselho Federal de Medicina. Falam tanto em respeitar a ciência. Essa decisão foi tomada por médicos, por cientistas que afirmam que com 22 semanas você matar um bebê, isso não é mais um aborto, isso já é um assassinato. A própria OMS reconhece isso. Tá certo. Pode falar, Jussara. Eu só queria fazer só uma observação. Quando a gente está falando de crianças vítimas de estupro, e infelizmente a realidade brasileira se impõe muito. E muitas vezes tem meninas que acabam descobrindo que está grávida, gerando uma criança, ficou grávida num estupro depois de muito tempo, porque ela não tem nem a compreensão do que aconteceu com ela. Obrigar essa menina a levar uma gravidez adiante não é retirar um direito dela? Não é isso que esse texto está, esse texto está propondo? Alô, veja bem, ficou interferindo aqui uma ligação, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Vocês me ouvem? Sim. Tá, veja bem, Jussara, se for antes das 22 semanas, essa criança, ela vai fazer o aborto que é permitido da mesma forma, tá? O projeto não está mexendo antes das 22 semanas, tá? Tem até gente que critica, não, a gente acha que o aborto devia ser proibido desde antes. Ele já é proibido, mas existem as hipóteses de permissão legal, certo, como no caso de estupro. Então, isso não está sendo alterado. Se a menina descobriu com 18 semanas, com 15, ela vai poder abortar. O problema é, esse projeto só trata disso, a partir das 22 semanas. Essa criança descobriu que está grávida, não conseguiu fazer antes, ela vai passar por uma cirurgia, ou então vai se admitir que seja feita uma cistolia fetal, vai se permitir uma tortura para o bebê que pode ser retirado. Estão tão preocupados com uma criança, por que não se preocupam um pouquinho com a outra também? Porque essa mãezinha, essa criança, essa menina que está passando já por tanta violência, o que você acha que vai ser melhor até para ela? Saber que ela teve um filho indesejado e que esse filho está com alguma família, ela nunca vai nem saber que família que é, não vai conhecer, mas saber que a criança está bem, precisa ou no encerrar, futuro. Desculpa. Só para eu terminar aqui a minha, concluir. Só para concluir aqui a minha frase, até para a criança, psicologicamente, vai ser melhor. O que vocês acham que é melhor? Saber que essa criança está entregue, está salva com alguém, ou que ela matou, essa criança foi jogada fora, jogada no lixo, abortada, foi assassinada de uma forma brutal. Então, nós estamos aqui pensando nas duas crianças, não só em uma. Muito obrigada pela sua participação, pela exposição dos argumentos de quem defende esse projeto. E obrigada, Jussara, também por viabilizar essa conversa, esse debate tão importante. Um bom trabalho para a senhora e uma boa tarde, viu, deputada? Obrigada. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês. Obrigada.